Bom, pessoal, aqui a gente continua então falando sobre essa fase da nigreza, esse estado obscuro, melancólico, depressivo, um estado bem tremendo. Bom, Jung fala no seu livro A Abreação que é esse estado da nigreza onde ocorre aquela irrupção de uma massa confusa na mente do indivíduo, onde os conteúdos inconscientes eles começam, digamos, a irromper na consciência. O indivíduo ele começa a se aperceber dessa massa confusa. Sobre esse estado, Jung comenta no seu livro Aberração o seguinte: a terapia ela tem por objetivo reforçar a consciência. Sempre que possível, tenta estimular a atividade mental do paciente, levando-o a dominar a massa confusa de sua mente, a fim de proporcionar-lhe um ponto de vista acima da confusão. Nesse trabalho, afinal, ninguém corre o perigo de perder a razão, a menos que já não tenha. Só que existem pessoas que até então não sabiam para o que ela servia. Nesse tipo de situação, porém, é ela que salva a vida. Ou seja, quando ele mergulha no inconsciente, por assim dizer, né? Ou seja, quando ele entra nesse estado da nigrena, a consciência, pessoal, é como se a consciência do eu se dissolvesse no mar do inconsciente. Uma das coisas mais perceptíveis desse estado, pessoal, é a falta de interesse pelas coisas do mundo externo. Ou seja, o indivíduo tem que ter muito cuidado e é necessário também que ele sempre esteja atento a uma certa atividade que permita ele ter contato com o mundo exterior. Seja uma atividade mental, seja uma atividade com as mãos. Por exemplo, a questão dele sempre estar envolvido com atividades do seu dia a dia. Por exemplo, às vezes até fazer uma comida, cuidar de um jardim, tudo isso pode ajudar o indivíduo, né? Porque esse estado da nigredo, pessoal, é um estado em que a pessoa, se a pessoa ela não, digamos assim, ela não tiver atenta às coisas que estão acontecendo com ela fica nesse estado muito passiva. E Jung até chega a comentar, né, que é muito importante o indivíduo não ficar totalmente passivo, para que ele tenha uma participação, né, durante esse processo. Seja desenhando, seja anotando os sonhos, ou seja, ele tem que ter alguma participação ativa no processo, porque senão ele fica muito dado ao inconsciente. E o inconsciente, ele é praticamente como se fosse um líquido amniótico que a pessoa fica indiferenciada dentro dele, ou seja, ela perde ali, digamos, algumas características da personalidade. É como se ela ficasse despojada do eu. É importante a pessoa pedir ajuda, né, se for o caso, ou se for uma pessoa que consiga manter essa consciência, digamos assim, em uma atividade mental, por exemplo, ler livros, enfim, ajuda muito também. Bom, aqui nós temos um outro símbolo dessa Nigredo, que é justamente os corvos, né, e as cabeças de crânio ali representando essa morte simbólica. Bom, pessoal, na alquimia a gente encontra de tudo, né? A gente encontra, inclusive, contribuições dos alquimistas fazendo associações com a Cabala. Como eu já tinha estudado um pouquinho de Cabala, então eu também aqui quero deixar minha contribuição, ou seja, minha percepção do que seria esse, digamos, essa nigredo na Cabala, né? Então eu coloquei aqui a árvore da vida, né? Essa nigreda ela tem a ver com a nona Sefirot, que é chamada de Yesod. Aqui eu coloquei da seguinte maneira: esse estágio é o enfrentamento do primeiro portal de Saturno, onde o indivíduo enfrenta a esfera de Yesod, a nona Sefirot, que é chamada também de mundo sublunar, ou seja, inclusive ela tem até um símbolo de uma lua. Então, quando o indivíduo ele faz o retorno pela árvore da vida, que ele começa a se erguer, então ele sai aqui de Malkuth, e aí ele passa por esse caminho aqui que entra na esfera de Yesod, ou seja, a esfera da lua, que é o mundo sublunar, que é a psique, né? Representa a psique.
Então essa Nigredo é exatamente esse percurso, é o início, né, dessa subida pela árvore da vida, é o retorno, né, por assim dizer. Então eu coloquei da seguinte maneira: Iesod, ela é a primeira esfera com quem se entra em contato quando começa a elevar-se nos planos e ergue a consciência acima de Malkuth. Tendo trilhado o terrível 32º caminho do Tal, ou cruz do sofrimento, e de Saturno, ele penetra em Iesod, a casa do tesouro das imagens, a esfera da Maia, a ilusão. Iesod corresponde no microcosmo ao inconsciente dos psicólogos, repleto de coisas velhas e esquecidas, reprimidas desde o alvorecer da raça. Aqui é um trecho do livro A Cabala Mística, da Dion Fortune. É ela que fala sobre essa questão de que Iesod, ela corresponde ao inconsciente dos psicólogos, repleto de coisas velhas e esquecidas, reprimidas desde o alvorecer da raça. Ou seja, se é desde o alvorecer da raça, então tem a ver com o inconsciente coletivo. E aqui a gente precisa só prestar atenção no seguinte, né? Ela fala de que a consciência ela se eleva de Malkuth, passa pelo caminho, ela enfrenta o caminho chamado terrível 32º caminho do Tal, chamado de cruz do sofrimento ou de Saturno, que é esse caminhozinho aqui do meio, que eu até circulei aqui para a gente ver melhor. Então, esse é o primeiro que ela enfrenta para poder entrar em Iesod. Então, desde esse caminho e a nona Sefirot representa, ao meu ver, a Nigredo. Aí eu já fiz essa imagem em outras aulas, né? Que se você virar a árvore da vida, né? Que é a árvore da Cabala, se você virar ela de cabeça para baixo, ela vai representar exatamente o início do inconsciente, ou seja, Malkuth aqui seria a consciência, né? O consciente, e a lua, que é Iesod, é a primeira esfera que se entra em contato, né? Já representa o início do inconsciente. Então aqui já dá para ver claramente que cabe essa associação da Nigredo com a Cabala também. Bom, Jung também faz uma analogia desse momento da Nigredo, ou seja, em que a consciência, né, do eu é subjugada pelo inconsciente. Ele faz uma analogia com a inundação do rio Nilo. Ele diz: nesse momento também se constata que o ser subjugado pelo inconsciente é comparável a uma inundação do Nilo, que aumenta a fertilidade do solo. Ou seja, a inundação, ela não é só algo terrível, sombrio, ela tem o seu aspecto positivo também, né? É nesse sentido que se deve entender o hino de louvor com que o rosário celebra esse estado. O rosário, pessoal, é um texto alquímico também antigo sobre alquimia. E aí ele fala, né? É nesse sentido que se deve entender o hino de louvor com que o rosário celebra esse estado. E o hino diz: ó natureza, tu és bendita e bendito é o modo como operas, pois tornas perfeitas as coisas imperfeitas, graças à verdadeira putrefação que é negra e obscura. Após o que faz germinar as coisas novas e variadas, e com teu verde fazes aparecer as diversas cores. Essa questão de aparecer diversas cores significa a etapa final, no final, digamos assim, da Nigredo, ela é simbolizada pela cauda pavones. Ou seja, pessoal, existe um propósito diante de tudo isso, né? De tanto sofrimento que o indivíduo passa nesse confronto, né? Nessa tentativa de união dos opostos. Isso é representado como o surgimento das cores, a chamada cauda pavones, cauda de pavão, segundo a concepção alquímica. Significa a primavera, logo a renovação da vida, após as trevas, a luz. Ou seja, depois de todo o sofrimento, o indivíduo consegue, digamos assim, ter uma sensação de renovação de vida.
É claro que isso vem bastante depois de muita Nigredo, mas não deixa de ser uma possibilidade, né? O pavão surgindo da retorta, que é uma imagem do livro Psicologia e Alquimia e também do livro da Alquimia da Bonfrance. Eu consegui a imagem colorida, né? Aqui a gente vê o vaso alquímico com a substância, né, do arcano, essa substância da transformação, que é o inconsciente. E aqui o pavão surgindo da retorta, né, do vaso alquímico. O pavão simbolizando a renovação da vida, ergue-se da retorta fechada, o ventre da casa fechada, em que ocorre a união dos opostos, a integração de masculino e feminino. Bom, pessoal, mas voltando ao conteúdo do vaso alquímico, ou seja, a substância que está dentro aqui do vaso, que significa a substância do arcano e, portanto, o estado da negreza, o estado sombrio, Jung comenta o seguinte no livro Estudos Alquímicos. Em muitas passagens da Aurora Consurgens, que é um texto alquímico, encontramos uma expressão eloquente das mesmas experiências. No livro de Ostanes, os filósofos derramam lágrimas sobre a pedra que está encerrada numa outra. Devido a isso, a pedra banhada de lágrimas perde seu negrume, tornando-se clara como uma pérola. Eis uma citação de Graciano tirada do Rosário Philosophorum. Em alquimia, há uma espécie de corpo nobre, no início do qual haverá miséria com vinagre, mas no final, alegria com júbilo. O Concílio Coniúgio, que é um outro texto alquímico também que Jung utiliza, identifica a Nigredo como melancolia. Blausius Viginerus, um autor alquímico, diz acerca do chumbo saturnino. O chumbo significa tormentos e tribulações, mediante as quais Deus nos aflige para conduzir-nos ao arrependimento. Por aí se vê que este adepto tinha consciência da identidade do chumbo, sempre considerado como uma substância arcana, com o estado subjetivo da depressão. A prima matéria personificada fala de um modo semelhante na Aurélia oculta, de seu irmão Saturnino, cujo espírito é melancolia ou é o estar acabrunhado pela paixão melancólica. Ou seja, aqui esse autor alquímico, esse adepto, né, ele está falando de uma certa identidade entre a substância arcana, que é aquilo que vai ser transformado, com o estado subjetivo da depressão. A substância arcana, pessoal, a gente vai ver nas outras aulas que ela é, na verdade, o inconsciente. Outra informação que a gente já tem aqui de cara é que o chumbo, né, ele é considerado a prima matéria. E o chumbo está muito relacionado com Saturno, ou seja, o aspecto maléficos de Saturno. Mas aí Jung fala o seguinte: pela compreensão, o inconsciente é integrado, criando-se assim pouco a pouco um ponto de vista superior que representa simultaneamente a ambos, do consciente e do inconsciente. Ou seja, esse ponto de vista, pessoal, que é criado, esse ponto de vista superior, ele é a síntese da união dos opostos. Eu coloquei aqui de forma bem representativa, né, duas esferas aqui se unindo. A esfera amarela representa a parte consciente da personalidade e a esfera azul representa a parte inconsciente da personalidade. E aqui eu coloquei esse ponto de vista superior, né, como que personificado aqui numa montanha com essa bandeirinha aqui, dando a entender que o inconsciente ele é integrado aos poucos e esse ponto de vista ele vai sendo formado. Bom, no primeiro momento a gente sabe que a gente encontra-se num estado melancólico, que é o estado depressivo. É o estado da nigredo, onde a consciência ela está praticamente envolta em trevas, praticamente. Então Jung fala o seguinte: à primeira vista, não se entende como justamente esse estado de trevas pode merecer tão especial louvor, pois a nigredo costuma ser considerada um estado de ânimo melancólico e sombrio que evoca morte e sepultura.
Mas o fato não só de existir uma relação entre a mística da época e a alquimia medieval, mas também o de ela própria ser uma forma dessa mística, permite-nos estabelecer um paralelo entre a Nigredo e o estado descrito na Noite Escura da Alma de João da Cruz, do século XVI. O autor concebe a noite espiritual da alma como um estado totalmente positivo, em que a luz divina, invisível e, portanto, escura, penetra a alma, purificando-a. Geralmente, a pessoa que se encontra no estado da Nigredo, né, não consegue entender a princípio o que está acontecendo com ela, né? Como é que algo tão obscuro pode ser bom? Essa é a pergunta que o indivíduo faz, né, no início, quando está ali mergulhado em trevas. Jung fala que esse estado da Nigredo é considerado um estado em que a consciência ela perde uma orientação, como se fosse um colapso da orientação consciente. Vejamos o que ele diz no livro Eu e o Inconsciente. O colapso da orientação consciente não é assunto negligenciável. Corresponde ao fim de mundo em miniatura, como se tudo voltasse de novo ao caos original. O indivíduo sente-se abandonado, desorientado, como um barco sem leme entregue ao capricho dos elementos. Pelo menos assim parece. Na realidade, porém, mergulhou de novo no inconsciente coletivo, que assume a direção. Ou seja, esse estado, pessoal, da Nigredo é esse retorno ao caos original, ao inconsciente coletivo. Uma das coisas que acontece, um dos sintomas, né, que acontece nesse estado da Nigredo, Jung também comenta no mesmo livro. Ele diz o seguinte: a energia assim liberada desaparece do consciente e cai no inconsciente. É então que costumam sobrevir os primeiros sinais da atividade inconsciente. Assinalo aqui o exemplo do jovem que sucumbiu à psicose, ou seja, ele dá um exemplo de um rapaz que teve um surto psicótico. Bom, evidentemente, nesse caso, a energia que desapareceu da consciência ativou o inconsciente. O resultado imediato foi a brusca alteração dos sentidos. Assim, pois, encaro a perda de equilíbrio como algo adequado, pois substitui uma consciência falha pela atividade automática e instintiva do inconsciente, que sempre visa a criação de um novo equilíbrio. Bom, aqui a gente já tem uma resposta, né, à nossa pergunta: como algo tão obscuro pode ser bom? E Jung responde: eu encaro a perda de equilíbrio como algo adequado, pois substitui uma consciência falha pela atividade automática e instintiva do inconsciente, que sempre visa a criação de um novo equilíbrio. Tal meta será alcançada sempre que a consciência for capaz de assimilar os conteúdos produzidos pelo inconsciente, isto é, quando puder compreendê-los e digeri-los. Se o inconsciente dominar a consciência, desenvolver-se-á um estado psicótico. No caso de não prevalecer nem processar-se uma compreensão adequada, o resultado será um conflito que paralisará todo o progresso ulterior. O problema da compreensão do inconsciente coletivo coloca-nos diante de uma considerável dificuldade. Ou seja, essa questão do Jung ele considerar a perda de equilíbrio como algo adequado, pois substitui uma consciência falha. Isso só vale, pessoal, se o indivíduo conseguir, se ele for capaz de assimilar os conteúdos produzidos pelo inconsciente. Em outras palavras, se ele conseguir compreendê-los e digeri-los. Porque se o indivíduo ele não conseguir compreender os conteúdos inconscientes, aí nesse caso há um risco de um estado psicótico. O resultado será um conflito que paralisará todo o progresso ulterior. Por isso que a questão de compreender, que a gente vai ver que essa parte da compreensão do estado da Nigreda é alcançado na albedo.
Por isso que a questão de compreender todo o processo psíquico de transformação é imprescindível, é tão necessário, porque senão o indivíduo ele entra nesse estado obscuro, ele pode até sair desse estado obscuro, mas ele fica inconsciente do mesmo jeito, ou seja, ele volta, né, de novo para aquela forma de identificação apenas com a parte consciente da personalidade. Outra dica que a gente tem aqui é a questão quando ele fala que a energia ela desaparece, né, da parte consciente da personalidade e cai no inconsciente. É quando os materiais, os primeiros sinais, né, os primeiros conteúdos do inconsciente começam a ser ativados. Ou seja, pessoal, aqui é quando a pessoa ela é forçada, né, praticamente pelo destino, né, por assim dizer, ela é forçada a olhar para dentro, né, para as suas profundezas. É aí que acontece, digamos, essa confrontação com o inconsciente, que é quando ela vai realmente perceber o que está acontecendo com ela, né? Principalmente porque uma das características perceptíveis é a perda de interesse pelo mundo exterior, como eu já falei, né? E também, pessoal, os sintomas, são muitos os sintomas que a pessoa sente. Então, assim, o emocional fica abalado. Como ele falou aqui, existe uma brusca alteração dos sentidos. É como se tudo ficasse aflorado no indivíduo, os sentidos ficassem em estado de alerta. É muito perturbador esse estado da Nigredo. E é por isso que é de suma importância o indivíduo compreender que o que ele está passando não é algo que só, digamos assim, é algo que acontece somente com ele, mas é um processo, digamos assim, da natureza. É um processo de evolução. Bom, pessoal, sobre essa necessidade de evolução, Jung comenta a seguinte situação. São inúmeros os casos de pessoas que permaneceram estagnadas numa inconsciência mesquinha, até que por fim se tornaram neuróticas. A neurose desencadeada pelo inconsciente tira-as da apatia, muitas vezes contrariando sua preguiça e sua desesperada resistência. Ou seja, existe isso nessa questão da pessoa, ela não querer olhar, né, não querer ver, constatar esse lado obscuro, né, da sua personalidade, não confrontar com o inconsciente. Eu entendo que é também o medo, né? Existe muito medo e também muita resistência. O inconsciente acaba que usa o meio ali da neurose para tirar essas pessoas de uma certa apatia, porque se depender do indivíduo, ele não passa, ele não vai querer passar, ninguém quer passar, porque é muito doloroso, principalmente no início, que é esse estado inicial que a gente está falando aqui da Nigredo. Se depender do indivíduo, ele não se transforma. Mas em compensação, pessoal, Jung fala de um instinto inato no indivíduo que o impele a evoluir, que o impele a passar por esse processo de transformação, mesmo que ele não queira. Esse instinto, digamos assim, esse instinto inato no indivíduo, digamos assim, eu acredito que faz parte daquele homem interior, daquele homem espiritual interior, que, digamos assim, em parte ele é inconsciente. Ou seja, pessoal, quando o inconsciente ele age e tira a pessoa através da neurose, que é um sintoma, né? Enfim, não só um sintoma, mas já é um resultado de algo que já está se deflagrando ali dentro do indivíduo, no interior dele, né? Quando o inconsciente usa isso, naturalmente o inconsciente ele tem uma força instintiva que impele o indivíduo à evolução, ou seja, que impele o indivíduo a atingir um grau de consciência cada vez mais elevado. Se o indivíduo não compreender isso, ele fica tipo como no ciclo eterno, de repetição sem compreender, até que ele compreenda o que está acontecendo com ele. O fato, pessoal, de o indivíduo ele estar pelo menos consciente, ou pelo menos ele ter uma noção do que está acontecendo nesse processo da Nigredo,
já ajuda ele a passar pelo processo, ele não fica tão perdido no caos do inconsciente. E sobre essa questão do caos, a gente sabe agora que o caos ele é o resultado da união dos opostos, da união da parte consciente com o inconsciente. É quando o indivíduo ele começa a confrontar-se com os conteúdos inconscientes. Esse caos, pessoal, é conhecido como dissolver, é a solútil. É quando o eu consciente é dissolvido no inconsciente. E sobre isso, no livro Aberração, Jung fala o seguinte: a imersão no mar é o mesmo que dissolver, é absolútil, no sentido físico da palavra, e em Dorneus também significa resolver um problema. É, na verdade, uma volta ao obscuro estado originário, ao líquido amniótico do útero grávido. Frequentemente, os alquimistas dizem que a sua pedra se forma como uma criança no ventre materno. Chama-o de vaso hermético, de útero e o seu conteúdo de feto. E da água também dizem o mesmo que da lápis. Essa água fétida possui dentro de si tudo o que necessita. É um ser que se basta a si mesmo, como o Uroboros, que devora sua própria cauda, e também é conhecido como aquele que se engendra, se mata e se devora a si mesmo. É a água que mata e vivifica, é a água benta dentro do qual se prepara o nascimento do novo ser. Ou seja, a dissolução do eu consciente no inconsciente é uma preparação para que esse novo nascimento ele ocorra. Ou seja, para que o nascimento do novo ser ele venha, digamos assim, para o mundo concreto. Então, pessoal, esse novo nascimento ele representa, na verdade, a nova personalidade. Essa personalidade ela é mais abrangente, ela é mais consciente, ou seja, é o próprio indivíduo nascendo, renascendo novamente. E aqui para representar, né, de forma didática essa volta ao estado originário, esse estado obscuro originário, ao líquido amniótico do útero grávido significa a descida ao inconsciente, ao Hades. Nesse estágio da descida, o eu se encontra naquelas primeiras camadas da psique, onde ainda não havia uma unidade individual. Isto é, aquela unidade original do mundo ou do ser que em si mesma é desprovida de diferença e, portanto, é a ausência de conhecimento dos gnósticos, a inconsciência primordial. Ou seja, que Jung fazendo uma analogia, né? Esse estado obscuro originário é aquelas camadas, né? Onde o mundo ou o ser em si mesmo é desprovido de diferença. Se é desprovido de diferença, a diferença, pessoal, é uma característica inerente da consciência que diferencia, que separa. Se existe ausência de diferença, significa o quê? A pessoa se encontra num estado de indiferenciação, ou seja, ela é dissolvida no inconsciente. Por isso que ela fica muito, no exemplo extremo que eu sempre dou, ela fica muito perturbada, os sentidos, tudo fica aflorado, porque ela entrou num estado de indiferença profundo com o inconsciente, que é o inconsciente coletivo. E aí, Jung fala aqui, né, sobre a ausência de conhecimento dos gnósticos, que é a inconsciência primordial. Não sei se é Michael ou Mike Mayer, não sei como é o nome desse autor. Ele é um autor alquímico, né, de livros alquímicos. Aqui fala sobre ele. Ele exprime algo semelhante ao dizer: na química há uma certa substância nobre, lápis. Em seu começo reina a aflição com o vinagre, mas em seu fim reina a felicidade com a alegria. Assim supus que o mesmo aconteceria comigo, que primeiro sofreria dificuldades, tristeza e desgosto, mas que finalmente todas as coisas se tornariam mais alegres e mais fáceis. Ou seja, aqui representando novamente a Nigredo, né, o estado inicial de dificuldade, de tristeza, desgosto, mas que no final
se torna algo mais leve, mais, digamos, mais fácil para o indivíduo passar. Essa camada ou nível, por assim dizer, corresponde a um estado psíquico inconsciente de indiferenciação. O eu é dissolvido no inconsciente. Aqui eu sempre usando esse desenho, né, das camadas de forma didática, figurativa, em que primeiro nós temos o inconsciente pessoal, né? Depois nós temos o inconsciente coletivo e mais abaixo ainda, né, nós temos um aspecto muito mais obscuro. Esse estado originário, como a gente viu, representa essa inconsciência primordial, é simbolizada pelo caos. Então aqui a gente já consegue apreender que o estado, digamos assim, de confronto com o inconsciente, em que o indivíduo é dissolvido pelo inconsciente ali, né, no confronto, que ele está passando pelo estado da nigredo, o primeiro chamado de prima matéria é exatamente esse estado onde ele se encontra, que é o caos interior, né? O estado de separação cheio de inimizade da parte dos elementos corresponde ao caos e às trevas. Ou seja, pessoal, aqui os alquimistas e o Jung também, né, faz essa analogia de que é comparada ao caos primordial. No caos primordial, se a gente observar, os elementos, os quatro elementos, eles não estão separados ainda. Eles estão que misturados, eles estão que indiferenciados. Inclusive, eles até brigam entre si. Ou seja, existe um conflito entre os elementos. Esse estado, ele é comparado ao indivíduo também. Ou seja, o indivíduo é, aqui eu faço uma analogia, depois eu vou explicar com mais calma, que os quatro elementos seriam mais ou menos ali as quatro funções da psique. Mas seguimos adiante. O caos, porém, sendo a prima matéria, se identifica com as águas dos primórdios. Segundo Olimpidorum, reside no chumbo, ou seja, na matéria-prima, um daimon que enlouquece os adeptos. Ou seja, um daimon aqui seria uma espécie de espírito, né? Que enlouquece os adeptos. Aqui, novamente, fazendo uma analogia, né, desse caos, que é uma confusão que o indivíduo se encontra quando está ali em confronto com o inconsciente. Esse caos ele é comparado às águas primordiais, ou seja, quando é só lembrar do Gênesis, da formação do universo, da criação do mundo, né? Como dizem no Gênesis, em que as águas estavam atormentadas, né? Ali ficavam, digamos, para lá e para cá, enquanto não havia ainda a separação, né? Depois que houve a separação dos elementos, a separação do céu e terra, aí sim as águas elas acalmaram. Isso é representado aqui, né, no desenho. Eu coloquei dois bonequinhos aqui, né, dois seres humanos, no estado de confusão mental, ou seja, nesse estado inicial da nigredo. É deste modo que o Uroboro simboliza a meta do processo. E aqui Jung faz uma diferenciação bem sutil. O Uroboro, gente, não representa o estado de caos. Ele não representa o início, até porque o início, os elementos ainda estão misturados, não existe separação, tudo está indiferenciado, é um estado originário. Então ele fala, é deste modo que o Uroboro simboliza a meta do processo, mas não o início, constituído pela massa confusa, ou o caos, que não é caracterizado pela união, mas pela luta dos elementos entre si. Ou seja, esse estado o indivíduo ele experimenta dentro de si. Aqui eu coloquei só em forma de desenho, né, que o caos ele é diferente do Ouroboros. O Ouroboros ele seria uma fase posterior ao caos. Veremos que o caos, os elementos estão desordenados, estão misturados, são hostis uns com os outros. Por isso é necessário fazer a separatio, que é a separação dos elementos, para que haja o início de uma ordem no caos. Veremos mais sobre a hostilidade dos elementos nas outras aulas, principalmente na aula da separatio, para a gente poder compreender de forma análoga ao que acontece no indivíduo, né, no ser humano.
Esse estado inicial de caos e confusão mental é a prima matéria, ou seja, quando o indivíduo está ali passando pelas turbulências com o inconsciente, tudo vindo à tona, sombra, complexos, essa é a matéria-prima. Ou seja, esse estado inicial da Nigredo é a matéria-prima. A prima matéria ou massa confusa, como uma nuvem negra, caótica, um estado de confusão consciente, típica do começo tanto do trabalho alquímico quanto do processo de individuação. Aqui eu trouxe novamente essa imagem que eu já tinha até mostrado em outras aulas, né, do canal. Essa imagem é do livro Psicologia e Alquimia, eu encontrei essa imagem colorida. Aqui representa mais ou menos essa confusão mental, nesse caos dentro do indivíduo, representada aqui pelas casas do zodíaco, né? Que a gente, quem estuda astrologia sabe que cada casa ali representa um fator da personalidade do indivíduo, né? Cada casa representa ali um aspecto do indivíduo. Então, nós temos aqui, se a gente for analisar o desenho com calma e com bastante profundidade, a gente vê aqui, por exemplo, Virgem pisando em cima de peixes. Ou seja, o conflito interior. Já pensou o indivíduo com a. Não sei em qual casa você tem Virgem, né? Em qual casa, em qual setor da sua vida, da sua área, você tem ali peixes, mas é como se um tivesse brigando com o outro, em conflito. Nós temos aqui touro brigando com escorpião, ou seja, um setor querendo se impor, né, no outro, e assim vai, e o outro brigando. Nós temos aqui leão brigando com aquário, capricórnio com câncer, e assim vai. Eu aumentei aqui para a gente poder ver melhor, né? Temos aqui Sagitário flechando aqui os gêmeos, gente, matando aqui os gêmeos. O, o Áries, que é o carneiro, né? Pisando em cima da balança, ou seja, não existindo nenhum tipo de equilíbrio, né? Porque Libra é equilíbrio, mas só que o lado negro de Libra é justamente o Áries, né? Vive para brigar, ou seja, fica brigando ali, né? Fica tentando se impor, porque na verdade não existe uma harmonia dentro dele. Então ele acha que é os outros que está atacando ele, né? Que está trazendo desarmonia. E se a gente for ver, essa imagem ela exemplifica a confusão mental, é uma forma simbólica de representar o caos, essa prima matéria dentro do indivíduo. Nós temos também nessa imagem símbolos do inconsciente, como o urso, é um símbolo nefasto do inconsciente. Nós temos também ali a serpente, que é um símbolo nefasto do inconsciente. Nós temos aqui, que eu acredito que é a lua, né? Que é um símbolo lunar, que também ele é dual, né? Assim como a serpente também, né? A lua ela é nefasta, mas ela tem um lado também positivo, assim como a serpente, né? O lado positivo da serpente é a sabedoria. E além de tudo isso, pessoal, nessa imagem a gente ainda tem os quatro elementos, todos em confusões também ali, ó. Tipo como se houvesse uma deflagração, né? Nós temos aqui parece uma espécie de pedra que significa o elemento terra, nós temos a água correndo, nós temos o elemento ar com a boca aqui do anjinho soprano, nós temos o elemento fogo. Ou seja, essa imagem na sua totalidade, só de olhar para ela a gente já causa assim uma espécie de confusão, né? Só de olhar para ela. Ou seja, existem muitos elementos em conflitos, não existe uma harmonização neles. Então, pessoal, eu encerro essa aula aqui por enquanto, porque já está um pouquinho extensa. E a gente continua a falar na próxima aula sobre o caos, esse estado de caos. E praticamente a criação da pedra ela se dá através desse caos interior no indivíduo. Então a gente se vê em breve na próxima aula. Até daqui a pouco. Tchau, tchau.